Oi, eu sou a Carol, essa é a minha segunda redação que eu estou gravando, e dessa vez o tema é a preservação do patrimônio cultural. Desde 2005, o ofício da Baiana de Acarajé é considerado patrimônio cultural e imaterial do Brasil, motivo de comemoração de todos que fizeram parte dessa amostra que está vinculada à identidade nacional. Atualmente, na realidade brasileira, a preservação do patrimônio cultural ainda é muito banalizada por quase toda a sociedade. Nesse sentido, a fim de mitigar os problemas dessa temática, é importante analisar a negligência estatal e a fragilidade dos órgãos que representam esse tipo de bem. Frente a essa perspectiva, o desmazelo do Estado no que tange à proteção desse legado na sociedade é um dos fatores que impedem tal processo. Isso pode ser comprovado pelos inúmeros casos de destruição ocorridos em museus, cinematecas e os patrimônios arqueológicos nos últimos anos. Um triste exemplo foi o incêndio no Museu Nacional do Brasil, em setembro de 2018. Que acabou tendo perdas irreparáveis e inestimáveis. Desse modo, torna-se evidente o descaso estatal com todos os centros culturais e históricos do país. E mesmo com todos os danos já sofridos, nenhuma precaução para evitar tais acontecimentos foi realizada. Nota-se, outro sim, o desamparo do governo para com órgãos responsáveis, como o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, o que dificulta a preservação e acaba minimizando a disseminação da rica cultura brasileira. De acordo com o site Jornal do Brasil, o IPHAN teve corte de 70% das verbas nos últimos anos. Isso mostra o quanto as instituições que cuidam do patrimônio cultural brasileiro ficam limitadas para fazer o seu trabalho com excelência. Inadmissível que o próprio governo não consiga assegurar a preservação e manutenção desses bens materiais e imateriais tão importantes para a própria identidade da nação verde-amarela. Portanto, são necessárias medidas operantes, medidas para reverter tal cenário. Diante disso, o Ministério da Cultura deve rever o quanto de verbas são necessárias para garantir a efetiva proteção que o patrimônio cultural necessita. Isso pode ser feito por meio da liberação de verbas no Tribunal de Contas da União, instituição responsável pelo controle financeiro, e tornar mais eficaz o controle das heranças deixadas pelos antepassados. Dessa forma, será possível manter viva a preservação dessa riqueza tão importante para a construção da história brasileira. Eu comecei a introdução falando do ofício das Baianas de Acarajé, que é um patrimônio material reconhecido mundialmente. Aí eu apresentei o tema, que é a preservação do patrimônio cultural, e eu coloquei os dois problemas que eu iria falar, que seria a negligência estatal e a fragilidade dos órgãos que representam esse tipo de bem. No desenvolvimento 1, eu retomei o desmazelo do Estado e falei que era um fator que impede o processo. Eu apresentei comprovando pelos inúmeros casos de destruição ocorridos em museus, cinematecas e patrimônios arqueológicos. E ainda apresentei um exemplo, que é o incêndio do Museu Nacional do Brasil, que aconteceu em 2018, que é um repertório pertinente. E eu critiquei o descaso estatal com todos os centros culturais históricos do país e ainda complementei com a frase falando que eles, mesmo já sabendo desse tipo de dano que vem ocorrendo, eles não fizeram nada para impedir. Tanto é que teve outros 2 incêndios em outros 2 centros de culturas do Brasil. O Museu da Língua Portuguesa é um exemplo. No desenvolvimento 2, eu retomei a parte dos órgãos que são responsáveis e que não tem um bom apoio do Brasil. Eu citei o IPHAN, que é o órgão regulador aqui do Brasil desse tipo de patrimônio. Eu apresentei um dado de acordo com um site que eu lembrava, onde as verbas nos últimos anos foram cortadas. Esses centros de cultura e todos os tipos de patrimônio, quanto material e imaterial, não estão tendo mais verbas para conseguir administrar. E eu critiquei ainda, eu apresentei ainda o quanto elas são limitadas para conseguir fazer o seu serviço com excelência. E eu critiquei o governo novamente, porque eles que deveriam estar ajudando esses
órgãos reguladores e instituições que cuidam deste tipo de bem. E na conclusão, eu retomei toda a minha redação e apresentei o agente, Ministério da Cultura, a ação deve haver quanto de verbos são necessários para garantir a efetiva proteção do patrimônio. Pode ser feito por meio da liberação de verbas. O detalhamento, eu coloquei o mesmo da outra. E a finalidade, tornar mais eficaz as heranças deixadas pelos antepassados. E finalizei com a frase para fechar minha redação, que será possível manter viva a preservação dessa riqueza tão importante para a construção da história brasileira.